tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós reunidos nesta noite com o propósito de oferecer ao Senhor um momento de devoção. E guiados por Tua Palavra, a nossa oração é que Deus direcione todos os atos desse exercício espiritual. E queremos então fazer isso por meio da leitura da Palavra, começando lendo a Palavra no livro de Apocalipse, capítulo 4, onde faremos a leitura do verso 1 ao verso 11 de todo esse texto. Apocalipse, capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Leamos todo esse capítulo. Você pode, então, na sua casa, abrir a sua Bíblia aí, junto com a sua família, e aproveitar esse momento de devoção, de vida
devocional com sua família. Diz assim então a palavra do Senhor para nós nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas como de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, que também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, sentado cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por redor dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que por meio da sua palavra nos revela o Deus Santo que Ele é, o Todo-Poderoso, que existe desde a eternidade, aquele que está sentado no trono, onde governa todas as coisas, como o próprio foi revelado ao próprio João, o apóstolo. Esse Deus que está sentado no trono, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Deus. E então o homem é convidado, então toda criatura é convidada nesse dia a prostrar-se diante dele, a louvar-lhe. A bem da verdade, nem todos irão corresponder a esse chamado, por negligência, por pecado e por não crer tão somente nesse Deus maravilhoso. No entanto, nós que somos o teu povo, que somos guiados pela tua palavra, nós entendemos que esse é o momento oportuno para nos colocar diante do Senhor. Para tanto, nós então iremos orar ao Senhor, invocando esse Deus santo e maravilhoso. Não que Ele não esteja presente aqui no meio de nós, no meio onde você está reunido com a sua família, como igreja do Senhor. Não, mas porque devemos orar por Ele, porque assim a sua palavra nos ensina, para que Ele então ache graça diante dos seus olhos e tenha favor a nosso respeito. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai amado, bendito seja o Senhor, Deus que nos criou. O Senhor, Deus, nos formou, e a Tua palavra nos diz que de uma forma assombrosamente, uma forma maravilhosa, o Senhor nos criou. O Senhor não apenas nos criou, mas o Senhor também governa todas as coisas. Ó Deus, e aprove ao Senhor, Deus, meio para que então o Teu povo se chegasse ao Senhor. Na antiga aliança, isso era por meio dos ritos, por meio dos sacrifícios, onde o povo ia, ó Deus, ao templo adorar o Senhor e oferecer os sacrifícios.
Mas a tua palavra diz que Cristo veio para cumprir, e ele de fato cumpriu cabalmente toda a lei no aspecto cerimonial, ó Deus. E no entanto a palavra diz que depois que ele morreu na cruz, ele foi ressurreto, foi assunto aos céus, e então o véu foi rasgado. E hoje então, ó Deus, o Senhor não requer mais, ó Pai, um sacrifício, ó Pai, de sangue, porque um já foi feito, como diz o autor aos Hebreus, um perfeito sacrifício que fez por todo, uma vez por todas, a saber, Cristo Jesus. E é mediante o sacrifício de Cristo, mediante, ó Deus, que cremos que Ele não apenas morreu, mas ressuscitou, é que nós nos achegamos diante de Ti, na Tua presença, ó Deus, e certamente encontraremos um Pai gracioso e amoroso, ó Deus, que certamente nos abençoará de acordo, ó Deus, com aquilo que nós temos proposto no coração para ofertar ao Senhor. Ó Deus, é assim que nós oramos nesta noite e pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo em casa, derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre eles, que o Teu Santo Espírito possa nos instruir, ó Deus, por meio da Tua palavra nesta noite, com ações de graças, com louvor, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, ouvinte, nós iremos louvar o Senhor com um hino do nosso inário. Se você tem um inário aí, você pode abrir no número 272. E então, você é convidado a louvar a Deus conosco nesta noite com o hino 272, Aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém, aleluia, vivo está o nosso Redentor, glorificado, cheio de majestade, de honra, de glória e louvor. Queremos novamente ler a palavra do Senhor, novamente no livro de Apocalipse, agora capítulo de número 3. Eu quero convidar você a ler o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. E ler comigo a partir do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22.
que nos diz então assim a inerrante palavra do Senhor, o nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. A palavra nesta noite para nós, no livro de Apocalipse, João escrevendo as 7 cartas às igrejas da Ásia, nos traz nesse momento a igreja de Laodiceia. E um ponto interessante, um chamado naquele contexto para a igreja de Laodiceia arrepender-se. Então, como ele vai dizer que ela nem é quente e nem é fria, quem dera que ele tivesse uma posição. Então, ele traz então um intimato para aquela igreja se arrepender. Esse intimato hoje, ele ainda é válido para nós, igreja do Senhor. Devemos então nos arrepender, como ele vai dizer no versículo 19, eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Devemos então olhar para a palavra de Deus e ver aonde nós pecamos contra Deus, aonde nós caímos e pedir a Ele que nos ajude com sua força. Isso é válido quando fazemos isso com uma oração de confissão. Nesse momento eu quero convidar você a refletir nesse texto que foi lido. É um intimato para a igreja, como o próprio Cristo vai dizer à igreja de Laodiceia. E serve para nós nesta noite. Possamos então refletir nos nossos atos, se de fato estamos vivendo o evangelho que nós cremos. Há tanta dificuldade que querem por vezes nos parar, há tantos conflitos, muitas vezes esse conflito até dentro do lar, dentro da nossa casa. Então, nós pedimos, pedir a Deus que nos ajude, que dê discernimento e, sobretudo, nos leve ao trono da graça com uma oração de confissão, e dizer, Senhor Deus, eu me arrependo, eu reconheço o meu erro, reconheço a minha transgressão. E quando isso é feito de todo o coração, de toda sinceridade, Deus certamente nos perdoará. Eu quero nesta noite ainda orar com você. E a nossa oração agora ela será de gratidão a Deus pelo perdão que Ele livremente nos oferece por meio de uma oração sincera. Quero convidar você a orar, agradecendo a Deus, colocando a sua vida diante dEle. Senhor, nosso Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, só nos resta o corar de vergonha, só nos resta, ó Deus, olhar para Ti, ó Deus, inclinar, ó Deus, os nossos olhos para os céus e clamar, pedindo ajuda, clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, não nos trate segundo, ó Deus, as nossas iniquidades. Ó Deus, que possamos então chegar com o coração contrito, compungido, certo de que em algum momento nós transgredimos a lei do Senhor. Mas, ó Deus, essa mesma lei que nos recomenda e nos chama a arrepender-se, ela mesma nos mostra, ó Deus, a Tua maravilhosa graça. Mostra, ó Deus, a Tua longanimidade, ó Deus, a Tua graça sendo estendida a pecadores. E nós somos gratos porque essa graça chegou até nós por meio de Cristo Jesus, que nos perdoou. Então, Deus, nós louvamos o Teu nome. Ó Deus, agradecidos estamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos perdoou.
Ó Deus, que o Senhor tem dispensado graça e misericórdia. Por isso, ó Deus, recebe a nossa oração de gratidão ao Senhor por perdoar os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, novamente no livro de Apocalipse, agora Apocalipse capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 9 ao verso 14, e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor, atendendo ao convite dessa leitura. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Nos diz assim então a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 até ao verso 14. E entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Graças te damos a Deus, porque a palavra vai dizer que o Cordeiro de Deus que foi morto, ele foi morto para, não que foi o fim, mas para receber o poder, a grandeza, a sabedoria, honra, glória e louvor. E o texto vai dizer que esse Cordeiro, ele está sentado no trono, reinando soberanamente junto com o Pai todas as coisas. E é a ele que devemos então dar glória. E para tanto nós faremos isso agora por meio dos cânticos também. Louve-a conosco com 2 cânticos. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou
venci pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoramos o Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor Altíssimo, digno de receber honra, glória e louvor. Ó Deus, tomados pelo Senhor mesmo, nós reunidos aqui nesta noite, ó Deus, juntamente com o teu povo, ó Deus, que se reúne nos seus lares nesse dia, ó Deus, para ter esse momento em especial para edificar as nossas vidas. Nós pedimos a tua ajuda, ó Deus, que nesta noite o Senhor venha sobre nós, derramando a tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, e que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, corações quebrantados, corações contritos, povo teu, ó Deus, que entende, ó Deus, o chamado do Senhor para glorificar o teu nome e viver uma vida santa. Nos ajuda nesta noite, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos queridos, quero compartilhar um texto com os irmãos, na verdade, ler o Salmo de número 6, que será o salmo para a nossa exposição nesta noite. Salmo de número 6. Nós iremos fazer a leitura deste salmo todo, e à medida que lermos, iremos fazer a exposição do mesmo. Salmo de número 6 nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma, salve-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Palavra do Senhor, como já oramos e já pedimos que Deus nos abençoe, este salmo, melhor dizendo, ele, caro ouvinte, irmãos, é uma oração que foi transformada em um cântico. O salmista, ele fez uma oração e depois transformou em um cântico para ser entoado. A ocasião em que esse salmo ele foi escrito, ela não pode ter sido a mesma quando os fatos ocorreram nesse contexto aqui. Mas tudo nos leva a crer que Davi, o salmista, posteriormente, refletindo na provação que passara e na oração que fizera com o coração, pedindo a Deus que o curasse, nós vemos isso do verso 1 ao verso 7 nesse texto, e também na resposta que ele obtivera do Senhor, porque o mesmo salmista vai dizer no versículo 8 ao 10, que essa resposta foi o que a oração foi ouvida. Ele fez uma súplica a Deus, você vê isso do 1 ao 7, ele colocando a sua angústia, as suas dores,
toda a sua aflição, mas você vê na oração do salmista, no verso 8 ao 10, a resposta que ele obtivera do Senhor. Então, o salmista compôs esse belíssimo salmo, o qual possivelmente influenciou outros nas Escrituras. Por exemplo, a oração do rei Ezequias louvando a Deus quando ele recebera a cura de Deus por uma enfermidade, como Isaías registra no capítulo 38, na qual há uma semelhança com este salmo aqui. Em nossos dias, por causa dos exageros e distorções que muitos grupos religiosos fazem com relação aos milagres de Deus, infelizmente nós estamos caminhando aí para um extremo, ou seja, há uma distorção muito grande por grupos religiosos em relação aos milagres de Deus. Infelizmente, o povo de Deus caiu em outro extremo, o de falarmos pouco sobre a graça, sobre a bondade de Deus em curar aqueles que o buscam por uma cura de uma enfermidade, aqueles que buscam a Deus. Se a banalização do milagre, por um lado, ela é um grave erro, a omissão, ou seja, o fato de não lembrarmos e não falarmos do mesmo também é. Por isso, devemos então recorrer à palavra de Deus e ver então o que ela nos ensina acerca da cura divina, acerca do milagre. E aqui neste salmo, Davi descreve o seu estado de enfermidade. Talvez você possa estar em uma situação parecida ou semelhante, ou não como a de Davi. Não sabemos qual era a sua doença, não há o relato no texto especificando, ou tampouco a tristeza que ele sentia tão forte, uma tristeza profunda, uma dor que refletia no mais íntimo do seu ser. Ou seja, ele diz que ela chegava a doer até os seus ossos. Nós sabemos que em meio a essa dor intensa, Davi orou, ele clamou ao Senhor, ele chamou a Deus, pediu a Deus por uma cura. Então, em detrimento muitas vezes de banalizarmos a cura, há uma omissão. Muitos crentes não recorrem a Deus na oração, em súplica, pedindo a Deus que cure. Observando então aqui a postura de Davi, quando ele ora a Deus pedindo uma cura, nós podemos então destacar e aplicar alguns princípios quando nós oramos a Deus e pedindo a Ele uma cura de alguma enfermidade. Então, quando você orar a Deus pedindo a cura de uma enfermidade, você então observe para esses pontos que nós vamos então falar aqui à luz do texto. A primeira coisa que você deve fazer é clamar a Deus pela misericórdia dEle. Isso nós podemos ver do verso 1 ao verso 3. O salmista, então, nessa oração, ele inicia a oração dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, tem compaixão de mim. Então, ele clama a Deus por misericórdia. E ao clamar a Deus para que não o repreendesse na sua ira e nem o castigasse no seu furor, ele está declarando aqui verdades que estão no texto. A primeira verdade, uma delas é que Deus é santo e que Deus vindica a sua glória. Ou seja, Davi não está a apresentar Deus como um ser cheio de ira, como um Deus iracundo, com uma fúria desproposital, mas sim como um Deus que não pactua e também não tem nenhuma ligação com o pecado. Na verdade, Deus tem tal aversão a esse fato, ou seja, com o pecado. Assim, Davi também mostra que, em segundo lugar, ele era um pecador e que merecia ser tratado com o rigor da lei. É exatamente isso que a lei nos mostra, nos revela que nós somos pecadores e que devemos ser tratados com o rigor da lei. Mas, no entanto, por vezes, nós queremos então fazer o seguinte, né? Aquilo que é bom para mim, aquilo eu gosto, eu quero que venham as coisas boas para mim, mas para os meus amigos eu quero então aplicar o rigor da lei. Contudo, ele apela para o Deus que está acima da lei, o Deus o qual estabeleceu a lei, o Deus que criou a lei e que aplica ela. De acordo com o seu querer,
Deus ele está acima da lei. Então ele vai então recorrer, ele vai dizer, olha Deus, a lei, pelo fato de Deus ser pecador, o que a lei requer de mim é o furor dela, é a disciplina. Mas eu vou recorrer ao Senhor, que é o Senhor da lei. Por isso mesmo Davi clama pela compaixão de Deus. Ele se sentia debilitado, enfraquecido, e por isso mesmo, se a ira de Deus se manifestasse contra ele, certamente destruiria Davi por completo, não sobraria nada de Davi. Mas o mesmo Deus que tem todo o poder para executar a justiça plena, também tem o poder para parar, para refrear, para curar aquele que humildemente clamar por seu socorro e também por sua misericórdia. Isso é um recurso fantástico que Deus deixou para nós, a saber, a oração, um meio lícito que Deus deixou para o crente fazer e se apropriar desse meio de graça. Então, vejamos que a enfermidade de Davi fazia com que a sua alma estivesse profundamente perturbada. A ideia aqui é exatamente essa, uma angústia. Então ele perguntava, Deus, até quando eu vou sofrer com isso? Até quando eu vou aguentar isso? Com isso eu não estava questionando os propósitos de Deus, mas sim demonstrando a sua aflição. Por muitas vezes nós somos acometidos de alguma enfermidade, por muitas vezes nós somos afligidos com algum mal, e por não entendermos a soberania de Deus, nós começamos então a procurar um culpado, e por vezes somos levados até a pecar contra Deus. Mas veja que a intenção de Davi aqui não foi exatamente fazer isso, pelo contrário, ele demonstrou um coração aflito. Em momento algum, Davi esqueceu-se de que era um pecador, e por isso mesmo ele sabia que Deus tinha o direito de vindicar a sua santidade. É exatamente isso que a lei de Deus faz, um pecador que trazia no seu coração a certeza de que é um pecador, com a certeza de que era o seu pecado, possivelmente que estava causando todo o seu sofrimento, todo o mal. Então ele vai a quem pode lhe ajudar. Ele vai então ao Senhor que criou a lei. Então ele faz uma súplica. Ele vai dizer, tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado, ou seja, eu não tenho forças por mim mesmo de resolver o meu problema. Ele vai dizer, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, Senhor, toda a minha estrutura física, ela dói, ela está passando por um mal, então ele pede socorro ao Senhor. E aqui eu quero fazer então já a primeira aplicação do verso 1 ao verso 3 para seguirmos diante. A primeira aplicação que eu digo é quando você orar a Deus pedindo a cura de uma enfermidade, a cura de uma situação que você esteja passando dessa ordem, você precisa clamar a Deus pela misericórdia, porque você é um pecador. E você então tem que se colocar nessa condição, pelo menos devemos nos colocar nessa condição de que com as nossas próprias forças é possível que nós não vamos conseguir, que vamos então expressar a dependência de Deus. Por isso mesmo, devemos então investigar o nosso coração e ver se existe algum pecado não confessado, um pecado não abandonado. E se a sua enfermidade for resultado de um pecado não confessado, não haverá remédio neste mundo capaz de curá-lo. Nós vemos muito bem que hoje algumas pessoas querendo tratar os seus problemas de ordem espiritual com a ciência, com o remédio, não vai conseguir. Os males do pecado são retirados somente mediante uma confissão. Porque quando você confessa a Deus, você recebe a graça do perdão de Deus. Também você deve, então, pedir a Deus que cumpra o propósito dele em meio à dificuldade, em meio à enfermidade. Então você deve, então, buscar o propósito de Deus, deve buscar a ajuda de Deus. Mas veja só, depois disso, que você buscar a Deus em oração, você também deve buscar a ajuda de um médico. Deus tanto pode curar você, com ou sem a ajuda da medicina. Mas é importante você atentar para isso, que nós não devemos também negligenciar. Quando pedimos a Deus uma cura de uma enfermidade, em segundo lugar, nós devemos confiar na misericórdia de Deus. Isso está do verso 4 ao verso 7. Davi, então, ele vai dizer, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro
quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Veja, a partir do versículo 3, Davi ele pergunta, mas em vez agora de se voltar contra Deus, Davi ele clama a Deus pedindo-lhe que voltasse para a sua direção, que Deus inclinasse então o seu ouvido e livrasse a sua alma, salvando exclusivamente da sua infinita graça. Então ele apela aqui para a misericórdia de Deus. A palavra que está aqui no original, ou seja, no hebraico, ela significa benignidade, ela significa amor, firme, graça, misericórdia, fidelidade, bondade, devoção, ou seja, sendo um dos termos mais importantes no vocábulo da teologia do Antigo Testamento. João Calvino, o grande reformador do século XVI, comentando este versículo, no versículo 3, ele afirma: os homens jamais encontrarão um antídoto para suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus propósitos, de seus próprios méritos, diante do fato de que são os únicos a enganar-se próprios, não aprendem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. E Calvino está corretamente. É um engano querer resolver os nossos próprios problemas, as enfermidades da alma, com os nossos próprios méritos, ou seja, com as nossas forças, e não recorrendo a esse caminho de graça, pelo meio de graça que Deus nos deixou a saber a oração. Qualquer esperança em nossos recursos não devem jamais, irmãos, suplantar nossa esperança na graça de Deus, bem como também jamais deverá vir antes de nossa esperança na bondade e fidelidade do nosso Deus. Então, quem deixa de confiar na graça, na misericórdia de Deus, não somente está perdendo o maior tesouro por ter ele pronto gratuitamente para ele, como também está caindo em um erro pior ainda, que é, ele pode cair no ato de zombar de Deus. Veja que no versículo 4 do nosso texto, o salmista Davi vai dizer: volte-te, Senhor, e livra a minha alma, salve-me por tua graça. Irmãos, precisamos tomar cuidado para não cairmos em erros, em enganos com relação à existência após a morte. É muito comum nós vermos alguns grupos religiosos abordando esse sentido. Veja que Davi aqui, ele não está afirmando aqui que um cadáver não pode louvar a Deus porque está morto. Ele não está dizendo que após a morte o nosso espírito entra num estado de dormência ou mesmo de aniquilação, como afirma várias seitas heréticas por aí, que Deus sendo bom, Deus sendo, por ter criado um homem, então Deus não vai mandar uma alma viver eternamente no inferno, viver sofrendo as tormentas do inferno. Então Deus resolve esse problema aniquilando. O que é isso? Simplesmente a alma passa de existir, ela não vai sofrer dor. Isso tem uma seita que prega isso. O que Davi está dizendo aqui para Deus é: Senhor Deus, se eu morrer, eu não poderei mais contar às pessoas o que o Senhor fez por mim. Eu não poderei contar mais os feitos do Senhor. Eu devo contar isso com vida. Davi então abre aqui o seu coração diante de Deus, então ele vai relatar a sua dor, a sua angústia, que ele faz porque Deus, como se Deus não o soubesse. Aliás, essa é uma questão que muitos que não creem plenamente na soberania de Deus, muitas vezes levantam: se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que eu sinto, por que então orar? 3 motivos respondem essa questão. Primeira coisa, a oração é uma ordem de Deus, independentemente de que Deus saiba do que eu preciso, eu devo orar porque é uma ordem de Deus. Oração não é só um benefício que podemos ou não desfrutar. Não é um remédio que você compra na farmácia. É também uma ordem que devemos acatar. E quando não é cumprido, ou seja, quando nós não obedecemos essa ordem, é possível que nós estejamos pecando contra Deus. Segunda coisa, a oração nos ajuda a ver quem somos e quem Deus é.
exatamente isso. Enquanto estamos ali na presença de Deus, em oração, apresentando os nossos pedidos, além de estarmos expressando a nossa confiança em Deus, nós expressamos também a nossa dependência. Nós estamos admitindo nossa total incapacidade, a impotência para resolver os nossos problemas. Então nós levamos as nossas orações a Deus, porque nós confiamos que Ele pode nos ajudar. Terceiro, Deus determinou que certas bênçãos só seriam concebidas a nós mediante a oração. Então, por exemplo, há bênçãos que Deus vai conceber a nós, que não é necessariamente orarmos por ela. Mas essa não é a regra. Muitas bênçãos nos são concedidas sem termos feito qualquer pedido de oração. É verdade, porém outras só serão recebidas se pedirmos a Ele, porque assim Ele o determinou na sua palavra. Então nós devemos recorrer a Deus com fé, com toda a certeza de que Ele escuta as nossas orações e que no tempo dele, se for da vontade dele, Ele vai responder, não de acordo com o que eu quero. Então Davi abriu seu coração diante de Deus e expressou sua profunda tristeza, expressou sua dor, já estava cansado de gemer, o que indica que ele estava ofegante, exaurido em suas forças, suas noites eram marcadas pelo pranto. Um homem que em outros salmos vai dizer, eu deito e logo pego no sono com tranquilidade. E agora nesse contexto você vê um homem que não consegue nem dormir com a dor. É possível que essa enfermidade o incomodava tanto que o texto vai dizer que ele chorava no versículo 4. No versículo 4, 5, 6 e 7 ele vai dizer isso. Estou cansado de tanto gemer, perdi as minhas forças no meu leito, ou seja, na cama, com tantas lágrimas, não consigo dormir. Ele vai dizer no versículo 7, meus olhos de mago se acham amortecidos. Veja o que está causando isso aqui em Davi. Suas noites eram marcadas pelo pranto, no seu leito, ou seja, na sua cama, encharcado com as lágrimas. Os seus olhos estavam amortecidos, melhor dizendo, amortecidos, isto é, ofuscados. Aquele que outrora experimentou um sono tranquilo, que descansava em Deus, agora passava dias difíceis e noites mal dormidas. Sua enfermidade causava esse desconforto e, ao mesmo tempo, esse desconforto agravava ainda mais a sua enfermidade. É exatamente isso que o texto vai dizer. E para piorar sua dor, os seus adversários botejavam dele. Contudo, Davi confiava no Senhor. Contudo, Davi confiava na misericórdia de Deus. Ele sabia que a seu tempo, ele viria em socorro do seu servo. E aqui eu quero fazer a minha segunda aplicação, do verso 4 ao verso 7. Quando você estiver passando por aflições, quando você estiver sentindo que as suas forças se esvaíram, se acabaram, esse é o tempo de você se colocar diante do Senhor. Quando você olhar ao redor e ver que só sai lágrimas, quando você olhar ao redor e ver que inimigos zombam de você, quando muitas pessoas colocarem em dúvida o cuidado de Deus contigo, você deve confiar na misericórdia de Deus. O mais importante, quando vencer a luta e desfrutar da doce e poderosa companhia do nosso Deus na luta, você deve compartilhar isso. Em terceiro lugar, do verso 8 ao verso 10, quando orarmos a Deus pedindo a Ele uma cura especificamente de uma enfermidade por um milagre, você deve testemunhar a graça de Deus. É exatamente isso que o salmista vai dizer do verso 8 ao 10. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Então veja que ele começa do verso 1 ao 7, fazendo um pedido a Deus, uma súplica. Ele apresenta a sua enfermidade, ele não vai dizer no texto o que ele está sofrendo, mas pelo texto, de tanta dor, de tanto sofrimento, nós sabemos que foi algo que trouxe muita dor ao salmista. E então, você vê agora do verso 8 ao verso 10, o salmista agora agradecendo a Deus, testemunhando que Deus chegou com providência na sua vida. Davi, então, faz 3 declarações importantes sobre sua certeza de que Deus ouviu as suas orações, e eu quero compartilhar com você ainda. Primeiro, porque o Senhor ouviu.
O que Deus ouviu? Deus ouviu o seu lamento, quando ele diz lá no primeiro verso, quando ele clamou a Deus. Segunda coisa, o Senhor ouviu a súplica. E terceiro, o Senhor acolheu. Veja que é um processo. Deus, ele ouviu a sua voz de lamento. Deus ouviu o seu pedido. Ou seja, Deus escutou a voz dele, Deus entendeu o pedido dele e Deus atendeu a oração. Veja que coisa fantástica, algo disponível para nós, por meio da oração, um meio de graça. Como eu disse no começo, na introdução aqui, por vezes o milagre, alguns grupos religiosos banalizando, e outros grupos, no entanto, caindo em outro extremo de esquecer, de não dar tanto valor e não dar ênfase sobre isso. E veja que a sua ação diante de Deus é descrita como um lamento, como uma súplica. O que é uma súplica aqui? A súplica aqui é uma ação, é um pedido ao próprio Deus. E então você vê que a ação de Deus é respondendo. E então isso é descrito quando o texto vai dizer que nos termos de ouvir e acolher. Ou seja, deve haver em nossas orações, devem ter lamentos, deve haver súplicas. Pois súplica é quando eu peço por mim mesmo. Quando eu estou orando, quando eu estou clamando. E há outro tipo de oração que eu faço por intercessão, quando eu intercedo por outro, quando eu peço por outra pessoa. Eu estou intercedendo, mas quando eu peço por mim, eu estou suplicando. Estes dois são somente aqui, só revelam a nós a necessidade de irmos até Deus, de mostrar que eu dependo da graça e da misericórdia de Deus. Como também revelam aos olhos dos homens a nossa fraqueza, o quanto nós necessitamos, o quanto nós dependemos do próprio Deus. E essa oração, ela necessita de uma súplica. E o texto vai dizer que Deus ouviu a súplica de Davi, que Deus escutou a oração. Ele toma sobre si o fardo que está sobre nós. É algo fantástico. Quando o salmista está dizendo aqui que Deus ouviu a sua súplica, o Senhor acolhe a minha oração. É exatamente a ideia de que Deus agora ele toma sobre si o fardo que está sobre nós. Aquele peso, a dor, aquilo que nos aflige, o Senhor, Ele toma para si. Isso é um milagre. Deus chega com a providência, Deus chega com a cura. O profeta Isaías, ele retrata muito bem isso no capítulo 53, no versículo 4, quando ele diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quando eu chego diante de Deus, com o coração confiante nele, com a minha oração de súplica, apresentando a Ele, eu tenho que crer tão somente que Deus vai ouvir a minha voz, que Deus vai entender o meu pedido. Então, o meu pedido deve ser claro. Eu devo, então, dentro da minha oração, esclarecer a Deus. Não que Deus não vai entender, não que Deus não compreenda a minha língua, mas isso deve ser clara nos termos das Escrituras, como eu me apresento diante dele, como eu me coloco diante do Senhor como um pecador miserável, como alguém que depende tão somente dele, a quem eu estou pedindo? Eu estou pedindo ao Deus Santo, Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não apenas criou a lei, mas que está acima da lei, aquele que é soberano para agir, para, em qualquer momento na história humana, chegar com a sua provisão. E foi exatamente isso que aconteceu com o salmista Davi. Ele orou a Deus, ele apresentou a sua súplica, e ele vai dizer aqui que o Senhor respondeu, o Senhor ouviu e chegou com providência na sua vida. Eu quero então aqui fazer a minha última aplicação para nós e então chegarmos à nossa conclusão nesta noite. Dizer que quando você orar a Deus, e se for atendido por Ele, você deve testemunhar às outras pessoas. Algo muito comum, Deus está curando pessoas na igreja hoje. Mas nós vemos poucas pessoas falarem disso. A bem da verdade, que eu falei, há um extremo, quando algumas pessoas se aproveitam disso. Eu estou me referindo à cura de fato, a quando Deus faz, devemos então compartilhar. Por quê? Porque o texto vai dizer que não só a aflição, a dor, a angústia, mas até os adversários, até os malfeitores, até os perversos, estavam perturbando Davi, mas quando Davi foi curado, quando Davi falou das glórias de Deus, os malfeitores apartaram-se dele.
Então, nós não devemos deixar de mostrar aquilo que Deus fez por nós. Então, para que em tudo isso Deus seja glorificado e eles saibam do pecado deles, nós não devemos compartilhar o milagre para engrandecer um líder religioso, para engrandecer uma denominação, mas quem deve ser enaltecido, glorificado, é aquele que fez o milagre. É interessante nós vemos nesses show business gospel da mídia que está hoje no Brasil e no mundo, que na verdade fazem uns verdadeiros espetáculos. O nome de Cristo não é dado ênfase nele, mas sim na suposta denominação ou no suposto curandeiro que fez. E esse exatamente é o extremo do ponto de vista negativo. Mas quando nós sabemos que Deus curou, quando nós conhecemos a pessoa da comunidade, quando aquela comunidade ela tem espaço para comunicar das verdades de Deus, isso é algo fantástico. Falar para as pessoas o que Deus fez, para que em tudo isso Deus seja glorificado. E quem sabe essas pessoas possam ouvir o milagre de Deus e possam se arrepender e voltar-se para Deus. Porque Deus é misericordioso, então Ele estende a sua mão até para aqueles que por Ele chamam de forma sincera. Eu concluo dizendo que Deus ele é misericordioso. Somente Ele pode curar-nos das nossas enfermidades. Somente Deus pode nos restaurar das nossas enfermidades espirituais. Então, somente o que precisamos é pedir, é confiar nele, pedir, confiar, e ao ponto de recebermos, testemunhar da sua misericórdia nesse mundo tão materialista, nesse mundo que as pessoas creem muito naquilo que pega e naquilo que vê. Mas que Deus nos ajude a vivermos assim, confiando no Senhor e crendo que Ele é poderoso para nos curar de todo o mal. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus alcance você que está nos ouvindo nesta noite via a nossa live no Facebook. Dizer que essa semana é uma semana de oração. Estamos na expectativa de voltarmos aos nossos trabalhos, pelo menos em parte, a partir de terça-feira. Estamos aguardando aí o que vai acontecer a partir de amanhã. Mesmo assim, independentemente de voltarmos ou não, porque sabemos se voltarmos, os irmãos que estão no grupo de risco ainda ficarão em casa. Então, nós vamos transmitir, mesmo os cultos acontecendo aqui, estaremos transmitindo as nossas lives, porque sabemos que tem irmãos que estão em casa, que estão no grupo de risco e não podem estar aqui conosco, por enquanto. Ore por isso, é o nosso pedido. Nós estaremos encerrando com uma oração. Deus amado, Senhor, nós queremos tão somente que o Senhor curou Davi, que o Senhor atendeu a sua oração. Nós queremos tão somente que a oração é um meio de graça, e o Senhor deixou para que os teus santos possam fazer uso lícito dela. Ó Deus, e sim, eu devo me achegar a Ti, com o coração confiante no Senhor, confessar ao Senhor as minhas mágoas, os meus pecados, as minhas dores, e então somente pedir ao Senhor que venha ao meu encontro, que venha ao nosso socorro, ó Deus, e crendo na cura do Senhor, nós esperamos tão somente no Senhor. Necessário é fazer uma súplica, necessário se faz, ó Deus, fazer com que o Senhor escute a nossa voz, ó Deus, e que nas nossas orações, ó Pai, o Senhor entenda, porque o Senhor, ó Deus, é onisciente, onipresente, ó Deus, o que estamos falando, se está de acordo com aquilo que estamos vivendo, estamos passando. Ó Deus, nós devemos recorrer ao Senhor. Ó Deus, mesmo que já tenhamos orado, e mesmo não ver isso acontecendo, ó Deus, o meio também da resposta do Senhor pode ser também, ó Pai, os cuidados da medicina, que são bênção para as nossas vidas, a medicação, mas nós sabemos que, ó Deus, a medicina não pode curar pecados não confessados, por isso nós devemos recorrer ao Senhor. Nós sabemos que nem toda enfermidade ela é fruto de um pecado. Ó Deus, as enfermidades elas podem vir por causa do nosso organismo, estamos sujeitos a qualquer momento, ó Deus, mas nós sabemos que nós podemos também adoecer espiritualmente. Que o Senhor nos livre, ó Deus, nos guarde deste mal. E se isso acontecer, possamos clamar ao Senhor pedindo que o Senhor nos ajude.
Ó Pai, abençoa o teu povo que em casa estão, ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor edifique mais vidas, que o Senhor nos use, ó Deus, a cada dia mais com a tua palavra, para levar aos irmãos e nos abençoe. Guarda a nossa cidade, ó Deus, do Covid-19. Continua, Deus, derramando a tua graça e da tua misericórdia. Nós queremos louvar o Senhor, ó Deus, pela vida do gestor público, do secretário de saúde, de todos os funcionários que estão envolvidos, ó Deus, na saúde e no combate, ó Deus, e certamente a bondade do Senhor tem sido com eles. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 19h30, e quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui com mais uma live. Deus os abençoe.